Boa noite, seja bem-vindo. Viramos aqui a página neste jornal de domingo. É a minha convidada Inês Cardoso. Boa noite, bem-vinda. Jornalista do Jornal de Notícias, elemento também da direção que muitas vezes comenta histórias da atualidade connosco, que acaba de editar este De Londres ao Porto numa gaivota. É uma história simples, que se lê num instantinho, com um significado profundíssimo e se calhar tremendamente atual. Quando viajamos, sentimos verdadeiramente o sentido daquela expressão só nossa, saudade, e viajar a Londres foi coisa que aconteceu a muitos portugueses nos últimos anos, com a falta de trabalho por aqui. Foi isso que te inspirou? Sim, é verdade que temos sentido muito recentemente uma vaga de imigração de muita gente jovem, qualificada. Tenho também familiares em Londres e, portanto, acabou por não ser uma coincidência. Eu fui buscar o nome da Sofia a uma sobrinha que vive em Londres. E, de facto, a saudade é algo muito nosso, não é? Que nos marca muito, às vezes, numa onda um pouco negativa, a questão da nostalgia, às vezes uma marca um pouco pesada, e eu quis abordar o tema de uma forma, se calhar, um pouco mais leve ou luminosa, tentando perceber que, apesar da saudade, da distância, quis pegar nos lugares que nos habitam, nas pessoas que nos habitam, nas memórias que nos transportam sempre para casa. E, portanto, foi à volta desta questão do cheiro a casa, no fundo, que quis construir esta história. Podemos encontrar também numa outra cidade. Não será o mesmo cheiro, nem será a mesma torre, mas o imaginário pode estar lá. Exato, sim. Foi procurar esses pontos de contacto que a Sofia, ao caminhar por Londres, encontrou relativamente ao Porto. A questão da Torre dos Clérigos, aí, comparada ao Big Ben. E quando falo de algumas referências essenciais do Porto, também coloquei algumas referências muito domésticas, familiares, o cheiro dos morangos da avó. A forma como alguém que faz uma coisa tão simples como vender, no Porto é uma arte. Vender, apelar. Venha cá, menina, pegue aqui que o peixinho é mais fresco. Sim, curiosamente, uma das pessoas que recentemente esteve no lançamento e leu o livro disse-me isso, que sentiu muito a questão dos sons, dos cheiros, das falas típicas do norte, deste linguajar tão vivo que eu sinto que o Porto tem, que eu senti transportado para o Porto. E eu fiquei contente com isso porque quis precisamente que quem ler esse livro sinta um pouco estas referências que fazem com que os espaços sejam reconhecidos por nós, que nos fazem sentir em casa. E eu, apesar de não ser do Porto, estou cá por razões profissionais há alguns anos. Há alguns anos. Tenho andado um bocadinho de lugar em lugar e, portanto, senti que a história não é apenas para os que estão fora do país, embora parta dessa situação, mas um bocadinho neste andar de sítio em sítio, a forma como vamos criando chão nos vários lugares por onde passamos e a forma como, dentro de nós, essas referências nos vão construindo tal como somos e nos vão fazendo sentir tanta coisa. Esta menina procura sempre a raiz, a sua cultura, o seu berço, o seu sossego, o seu voo de gaivota numa terra firme. Nesta Europa sem fronteiras, neste mundo que julgamos global, onde num clique qualquer conseguimos perceber o que está a acontecer no outro ponto do mundo, corremos o risco, na tua opinião, de perder esta raiz, este cheiro próprio à nossa primeira cama? Eu penso que não e, aliás, a forma como termina o livro, de forma muito aberta, já com a Sofia a planear a sua próxima viagem, tem um pouco a ver com isso. Mas é uma outra geração que está aqui também retratada. É verdade, é verdade. É uma geração muito mais... Em viajar no trabalho. Eles sonham de outra forma, trabalhar em qualquer lado. Sim, é uma noção de mobilidade muito diferente, com um mundo muito mais aberto e com uma noção de circulação completamente diferente. Eu penso isso em relação aos meus filhos, que provavelmente já nem é só para trabalhar, para estudar, já me começam a dizer que vão querer ir estudar para fora e, portanto, veem a distância, mesmo a distância física, de uma maneira muito diferente do que nós havíamos. Mas penso que exatamente quanto mais se abre e se vê em outras culturas, também mais se valoriza a questão da identidade, porque tudo o que é diverso enriquece-nos. Há espaço para todos nesta Europa
global de que falas e por vezes com tantas dificuldades em encontrar os espaços de cada um e em se respeitar mais e em ser mais esta tolerante. Também é a questão, não é? Nós temos a nossa raiz, a nossa identidade e muitas vezes quando a afirmamos isso é mal entendido por quem está ao lado. Não é um fator de curiosidade. Explica-me lá como é que se vive na tua terra, cozinha lá um prato tradicional para nós comermos. Nesta Europa, em alguns pontos desta Europa, não se faz assim, não cozinhas nada disso e eu nem quero saber de onde vens. Sim, eu acredito numa visão em que quanto mais voamos nestas gaivotas e quanto mais circulamos, mais podemos enriquecer-nos mutuamente e perceber-nos. Pelo menos acredito que, apesar das dificuldades que vivemos, destes alertas mais nacionalistas e extremistas, que temos todos de trabalhar por essa diversidade. E precisamente a Sofia, à medida que encontra dentro de si essas memórias e referências, percebe precisamente que está preparada para ir ver outros lugares. Portanto, acho que as seguranças que construímos só nos ajudam a ver melhor o mundo todo que há para ver à nossa volta. Portanto, acredito muito nessa diversidade que nos vai enriquecendo e que é um movimento sempre muito constante de voltar às raízes, mas para poder voar ainda mais. Voar e sempre com uma pirueta para termos um momento de emoção antes da descoberta, também é curioso. Exatamente, para haver uma dose de aventura, porque a aventura e o risco é que nos fazem crescer. Portanto, essa sensação de algum risco que a Sofia vai vivendo nesses pequenos pormenores, é isso. Nós temos às vezes que passar por uma certa turbulência para crescer tão bem e para aprender a olhar para novos desafios. E, portanto, nessas pequenas coisas eu tento que as histórias tenham um bocadinho de tudo isso, da emoção, de memórias, dos princípios que nos constroem e, no fundo, que através das pequenas coisas, quer os pequenos, quer os maiores, possam ir pensando um bocadinho nos vários fatores que nos fazem como pessoas. Deveríamos, se calhar, ter começado por aí. Isto é um livro para crianças? Eu acredito nos livros para crianças de que os adultos gostam. Sempre foi assim que eu vi quando escolho um livro para os... Mas não começas com Era Uma Vez? E não acabam felizes para sempre? Não, eu acredito precisamente Aliás, que começamos livros... logo, foi em pleno voo sobre o Douro. Exatamente, em pleno voo, em grande velocidade, para tentar logo captar algo, a atenção e a curiosidade dos miúdos ou dos graúdos, não sei. Mas eu acredito mesmo nisso, acredito que os livros para crianças são livros que um adulto também gosta de ler e, portanto, é difícil falarmos daquilo que escrevemos, não é? Mas provavelmente é um livro para crianças que os pais gostarão de ler. É assim que eu gosto de definir e acho que muitas das passagens, sobretudo às referências e às pessoas que nos habitam, aos lugares que nos habitam, se calhar são mais fáceis até de perceber algumas referências pelos adultos do que pelas crianças. E nós também ficamos um bocadinho, se calhar, mais pequenos quando lemos um livro como este, com uma ilustração fantástica da Rita. Sim. Como é que te juntaste a ela? Como é que foi este processo das tuas histórias com as imagens dela que ilustram tão bem este livro para todos? A Rita eu conhecia no Jornal I, nós trabalhámos no Jornal I na equipa fundadora e depois temos estado em cidades e percursos completamente distintos. Ela atualmente nem sequer está no mundo dos jornais, mas foi precisamente trabalhando cada vez mais as ilustrações e as coisas boas que as redes sociais têm é que nos permitem ir acompanhando às vezes à distância o trabalho das pessoas e foi muito nas redes sociais que fui percebendo por onde estava a ir o caminho de ilustração da Rita. E quando pensei a história e comecei a passá-la para o papel, achei logo que era a Rita que gostaria de convidar para estas ilustrações, porque achei que o traço dela, as cores, a forma como ela interpreta as figuras, tinha tudo a ver com a minha ideia para este livro e, portanto, lancei-lhe esse desafio, ela felizmente aceitou e foi um processo que fluiu muito bem, muito rapidamente, porque, de facto, ela interpretou tão como eu tinha na cabeça as imagens, que gostei sempre desde o início, foi um processo que ela foi partilhando e que correu muito bem. Quando em Londres se leu este livro, na tua família, acharam piada? Estava aqui também um bocadinho a história deles? Acharam piada, sim. É verdade que ainda antes de passar à fase de pensar a sério na edição e de passar a esses contactos mais formais e mais sérios,
Não dei a ler a quase ninguém, eu sou assim um pouco cautelosa nas primeiras leituras, mas uma das primeiras pessoas com quem partilhei foi efetivamente com eles em Londres, até para perceber se as referências, os lugares, alguns pormenores que ponho da vida lá, se estava tudo correto e se eles se identificavam. E eles sentiram muito. E tu escreveste a história meio em português, meio em inglês, em cada página. Para quê? Para a tua sobrinha poder levar para a escola e dizer, olha, aqui está, um bocadinho da minha cidade. Sim, às vezes quando eu tenho 2 livrinhos anteriores que foram um primeiro teste para agora pensar já mais a sério. Não é? Uma coisa nossa. Sim, livrinhos. Sou sempre... Não são livros, os livros são dos outros. Estes são nossos, são as nossas criações, os nossos filhotes, vá. É um bocado exagerado quando nos ouvem falar assim, mas tem muito esse lado, muito sai-nos de dentro, não é? E fui a uma outra escola, que é um processo também muito engraçado quando escrevemos para crianças, é perceber a reação delas e vê-las, interpretar e fazer perguntas sobre os livros dos quais nunca nos tínhamos apercebido ou pensado, porque eles vêm pormenores sempre então, muito para lá. Nos desenhos eles devem ver coisas sim, fantásticas. Sim, vêm sempre imensas coisas, fazem perguntas às vezes que nos deixam completamente... A Rita deve pensar, bem, não era nada disso, mas... mas sim, faz sentido. E então... tem havido às vezes professores que dizem também para nós trabalharmos com eles o inglês cada vez mais na universidade, era engraçado um livro que fosse bilingue. E eu fiquei com esse desafio na cabeça e quando pensei esta história achei precisamente que nesta história fazia sentido, ou seja, não queria um livro bilingue só porque sim, mas achei que aqui faz todo sentido porque estamos a unir cidades, culturas, línguas, vivências diferentes da Sofia e, portanto, a vivência dela em português e em inglês. Daí ter surgido esta ideia que depois foi muito bem acolhida pela Porta Editora de trabalharmos o livro nessa perspectiva bilingue. E tiveste aquele desafio tremendo que é traduzir a palavra saudade em inglês, uma palavra que não se traduz. Exatamente, e que felizmente depois há a revisão de nativos para verem se eu estava a ir pelo caminho certo, mas sim, chegamos à conclusão. É sempre discutível porque há quem diga sim, está traduzido. Os ingleses dizem embora... mesmo e os franceses também, mas pronto, fiquemos com essa nossa ideia de que nós temos uma palavra única. Não, eles precisam de mais do que uma palavra, não é? Eles nós precisam de sentir nós temos aquilo. Eles falam da falta de alguém, vão mais pelo lado da falta. Nós temos uma palavra única que traduz tudo, traduz saudade. 1001 faltas, não é? Não, por mais que eles digam que não. Temos o fado todo logo ali. Sim. Eu continuarei a insistir que a saudade... Faltam umas sardinhas, falta uma... A saudade é nossa, pronto. Eles podem querer traduzir e ter outras palavras e há essa discussão em todas as línguas, mas a saudade verdadeiramente assim, tão direta, tão simples, numa palavra tão única, é a nossa, pronto. Esta tua parte da família está a olhar para o Brexit como? Está a olhar com alguma tranquilidade, embora mais tranquilidade inicial. Não ficaram tão surpreendidos na altura como eu fiquei quando foi o referendo. Lembro-me perfeitamente no dia em que nós acordámos com aqueles resultados de me sentir bastante surpreendida porque estava convicta de que não passaria o sim. Eles quiseram mesmo fazer o voo picado na gaivota. E de eles dizerem que não havia assim tantos motivos para surpresa porque lá sentiam mais essa tensão com o discurso muito virado para as razões da saída. Depois, com toda esta evolução e dificuldade, o processo tem sido muito complexo. No caso deles, como estão lá já há meia dúzia de anos completamente adaptados, sentem que a comunidade portuguesa está relativamente tranquila porque haverá soluções para as pessoas continuarem a trabalhar e que contam com eles. E, portanto, assistem com um misto de distanciamento, porque não é bem um problema deles, embora seja um problema deles, mas penso eu que, se calhar, pelo menos é o que tenho sentido, com uma tranquilidade algo superior à dos políticos que criaram toda esta atrapalhada e que nunca mais conseguem encontrar a saída para ela. Tu tens entrado neste mundo com os teus livrinhos queridos. Tem futuro este formato em papel? Tu trabalhas também num jornal de notícias, onde sujamos todos os dias os dedos com a tinta e tem esse encanto. Depois da nossa geração não vão querer ler destas coisas? Eu acredito que vão querer ler destas coisas, não é? Se calhar sou uma otimista. Nos jornais, claro que estamos nessa discussão há muitos anos. Eu comecei nas redações em 1998. Antes disso, na rádio. Video Kill the Radio Star. Exato. Há quantos anos é que esta música saiu? É verdade, era isso que eu ia dizer. É que desde que eu entrei nas redações que nós estamos com esta discussão da morte dos jornais e, na verdade, ainda cá estamos.
É verdade que com muitas dores e com dificuldade em encontrar o caminho, mas reinventando a forma como fazemos muitas coisas, eu acredito que haverá sempre um espaço para o papel. Aliás, há experiências internacionais que demonstram isso, que já houve a passagem completa para o digital e depois recuo. Porque temos uma coisa que é estrondosa, que um dia destes me explicaram. Quando lemos um livro, quando desfolhamos o livro, estamos a guardar no nosso cérebro uma série de informações. Os nossos dedos indicam-nos de que lado estão mais páginas, onde está, e os nossos olhos dizem-nos que se é na folha direita, se é na folha esquerda, que vimos uma determinada imagem. E anos depois, quando pegamos num livro e vamos à procura de uma citação, ou às vezes em trabalho, deve-te acontecer e a mim acontece muitas vezes, esta memória volta, no digital não volta. E quem aprende desta forma tem mais capacidade de memorizar. Eu espero que isto seja um bom argumento. Sim, eu espero que sim. Eu acredito em todos os estudos que nos têm demonstrado isso, da importância do papel, do toque, até o cheiro do livro, não é? Quando se pega num livro novo, esse cheiro, se calhar estou a ser um pouco romântica, mas eu sempre achei que há um toque insubstituível, e pelo menos os dados sobre as vendas digitais, e quando se achava que o livro digital que vinha aí a correr, acabar com tudo, não tem sido bem assim. Esperemos que não venha de vez. O digital tem o seu espaço e o papel também. Inês, parabéns, foi um prazer ter-te aqui nesta página 2. Consigo encontramos amanhã, como sempre, às 9h30, com as notícias na RTP2. Boa noite, até amanhã. Obrigado.